Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é um sentimento de gratidão, é prazeroso demais poder retornar a essa igreja histórica que faz história, presidida por um homem cuja história nos impressiona, tem deixado em vida um legado muito lindo. Pastor Marcos Gouveia já fez referência às 3 décadas de atuação pastoral à frente desse campo de Guarulhos, os 22 anos e 6 meses como vice-presidente de uma figura emblemática como o pastor Lupércio Verginiano, segundo vice-presidente, do então fundador do Ministério de Madureira, pastor Paulo Leivas de Macalão, 95 anos, um peso histórico, vida longeva que Deus tem dado ao pastor Clementino. Esteve agora, muito recentemente, veio de Vitória da Conquista, quando teve a oportunidade de abraçar e rever sua irmã de 98 anos. Deus tem dado à família Barbosa longevidade, vida longa, isso é um presente, é uma dádiva de Deus. Que Deus sustente o pastor Clementino Barbosa por muito tempo, porque é Deus quem faz, mas Deus escolheu ele para fazer tudo o que está fazendo através da sua liderança e instrumentalidade. Está ali seu fiel escudeiro, seu filho amado, pastor Léo Barbosa, e todos os demais escudeiros também, membros da diretoria, dirigentes de congregação, e estes obreiros e obreiras, porque ninguém lidera sozinho, somos parte de um grande continente, não somos uma ilha. Aprove a sabedoria divina fazer com que nós, homens, sempre necessitássemos de outros homens. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, em caindo não haverá outro que o levante. Continuem assim, coesos, continuem na linha de frente, continuem honrando o ministério que Deus deu a cada um de vocês. É prazeroso demais estar aqui na última reunião de 2024. Fiquei muito feliz com o convite que me foi feito e quero aqui de público agradecer por essa oportunidade que Deus me dá de retornar a essa casa de oração tão linda, uma estrutura arquitetônica tão impressionante, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento de dependência divina, de simplicidade, de humildade, que são características do nosso mestre, Querido Deus, eu quero abençoar a todas as famílias aqui presentes, abençoar os pastores, suas respectivas esposas, filhos, quero abençoar os lares, os casamentos, os relacionamentos, os cônjuges, os pais, os filhos. Tome em tuas mãos aqueles que atuam nos bastidores, estacionamento, porteiros, recepcionistas, pessoal da mídia, os cantores, adoradores, louvadores, departamentos outros que atuam em diferentes linhas, a diretoria, os dirigentes de congregação, muitos heróis anônimos, labutam, trabalham, suam, sangram, em prol do chamado e da glória e louvor do seu santo nome. Eu abençoo os enfermos, eu abençoo, Senhor, a presidência desta casa, sua família, toda a sua prole. Deus, que o Senhor possa se manifestar nesta manhã, derramando bálsamo, derramando a sua unção, quebrando, despedaçando o jugo, dando leveza, suavidade, paz para os nossos corações. Deus, traga uma chuva serôdia
temporã, irriga a terra, faça germinar a semente, faça crescer, florescer, frutificar, nos dê um ministério frutífero. Ó Deus Santo, esta é a nossa oração nesta manhã gloriosa. Digo comigo amém. Amém. Sentem-se, por favor. Me permita, meu pastor, a gente vai fazer a leitura de um texto, mas eu gostaria que vocês ficassem confortáveis nessas poltronas lindas e que desse a Deus apenas a reverência do coração, acompanhando a leitura do texto com temor e tremor, mas assim, bem acomodados. Nem todas as igrejas têm essa prerrogativa que vocês têm aqui. Abram comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vou ler o versículo 13 mais uma vez. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Verbo ir, iremos. E lá passaremos um ano, verbo passar, passaremos. E contrataremos, verbo contratar. E ganharemos ou lucraremos, verbo ganhar ou lucrar. Mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem das Escrituras. E eu quero, obviamente, me basear nesse texto e também num tema e num subtema. Somos instantes e num instante não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Digam assim comigo, somos instantes e num instante não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Estamos vivendo nesse intervalo. Já não estamos mais no berço, mas estamos todos caminhando para o túmulo. Mesmo aqueles que receberam uma dádiva tão especial, que é a vida longeva, como o nosso grande líder, ainda assim Moisés, no Salmo 90, diz que a nossa vida não passa de um conto ligeiro. O que nos alegra é que o pastor Clementino Barbosa é o homem certo, que está vivendo no tempo certo, que está no lugar certo, fazendo o que é certo, da maneira certa. Há uma vontade geográfica de Deus para cada um de nós, e a gente precisa ser a pessoa certa, no tempo certo.
no lugar certo, para fazer a coisa certa, no tempo certo. Há quem nasce, cresce, envelhece, adoece e morre como um retrato de um potencial frustrado. Passam por essa vida em branco, sem marcar a história, sem exercer influência benéfica, positiva, construtiva na vida de outrem. A questão não é viver muito ou viver pouco. Aprove a Deus levar alguns ainda no ventre, outros assim que deixam o útero, o conforto da barriga. Outros morrem ainda na adolescência, por alguma fatalidade. Outros na flor da idade, na juventude. Mas a questão não é viver muito ou viver pouco, é viver para a glória de Deus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Ele é a fonte da vida, é o doador da vida. Você não vive em vão. Você não está aqui em vão. Há um propósito. Por isso que o seu coração continua batendo. Por isso que há oxigenação no seu cérebro e oxigênio nos seus pulmões. Por isso que há pulsação, batimentos cardíacos. Se você está respirando, se você está vivo, é porque Deus quer te usar. Porque Deus quer te usar. Tudo quanto vier às tuas mãos, disse Salomão, faze-o conforme as tuas forças. Não se pede nem para se fazer além das forças, conforme as suas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Você está respirando para a glória de Deus? É melhor se gastar do que enferrujar. Quantos talentos enferrujados? Vocações e ministérios enferrujados. E eu, de muito boa vontade, escreveu Paulo à igreja de Corinto, sua segunda carta, capítulo 12, versículo 15. E eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado, ainda que o amor não seja recíproco, ainda que eu os ame e este amor não volte para mim, independentemente de reconhecimento, aplausos, de abraços, mimos e afagos, independentemente de reconhecimento, continuarei me gastando. Monet Lamarck, que foi um naturalista nascido em 1744 e falecido em 1829, foi o homem que introduziu o termo biologia, e ele foi quem cunhou 4 leis, uma delas conhecidas como a lei do uso e do desuso. Sua premissa é de que o uso desenvolve, o desuso ou não uso atrofia. Eu tenho os 2 braços bem articulados, mas suponhamos que agora, em 2025, eu opte por fazer um experimento comigo mesmo. Eu vou amarrar este meu braço bem aqui junto ao meu corpo
e vou me recusar durante todo o ano de 2025 a me utilizar deste membro tão importante que é a mão, antebraço, braço, vou mantê-lo aqui. Tudo que eu fizer, vou fazer com a mão direita, já que eu sou destro. Vou segurar o copo, o garfo, a faca, tudo com essa mão. Tentar dirigir com essa mão. E 1 ano, 365 dias, só 1º de janeiro de 2026, é que eu vou desamarrar o meu braço esquerdo. Ao cabo de 1 ano, quando eu tentar usar, eu não vou ter a mesma disposição, mobilidade, não vou ter a mesma ligeireza, habilidade, porque o não uso atrofia, o uso desenvolve, o desuso atrofia. Você está bem desenvolvido ou você está atrofiado? Você está desenvolvendo o seu ministério ou você está atrofiando o seu chamado? Oh, meus irmãos, vamos ao texto de Tiago. Ele fala da efemeridade da vida. Ele fala que a vida é passageira. O envelhecimento é um fenômeno natural. Desde que eu comecei a falar desse texto, vocês já ficaram 12 minutos mais velhos e nem perceberam. É verdade. Até que eu termine, talvez ficarão mais alguns minutos mais velhos. Olha aí, ó. O tempo passa quase que imperceptivelmente. O que você está fazendo da sua vida? Como você está lidando e considerando o seu chamado? Mesmo aqueles que vivem 150 anos, a vida é um conto ligeiro. É Tiago que diz que é a vossa vida é uma névoa, é uma neblina, é um vapor. E para quem ele diz isso? Para os seus leitores originais. Um grupo de empresários, um grupo de homens de negócio, um grupo de homens empreendedores que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas eram autossuficientes, não reconheciam o senhorio de Cristo e viviam independentemente, viviam de forma autossuficiente. Há um líder, há um mentor do grupo, e eu imagino assim, eles reunidos numa sala, uma mesa redonda, um mapa mundi estendido na mesa, o porta-voz do grupo bota o dedo em riste e aleatoriamente o traz para algum lugar do mapa mundi, aí o dedo fica apontando um determinado continente, mais especificamente um país, mais especificamente uma cidade, e ele então diz para o grupo de empresários, do qual ele é o porta-voz: iremos para tal cidade, passaremos lá 1 ano, contrataremos e lucraremos. Não perguntam a Deus se é essa cidade. Arbitram. Não se submetem ao escrutínio divino, à vontade do Todo-Poderoso. São independentes, autossuficientes. E a autossuficiência é o pecado mais crasso. É excluir Deus da vida, da agenda, da cotidianidade, do dia a dia. Parece até a igreja de Laodiceia, em que Cristo está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. Eu posso entrar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro, ceio com ele e ele comigo. O culto estava rolando, mas Jesus do lado de fora. Eu já vim excluir membros, obreiros,
Já vi excluir até pastores, mas excluir Jesus é coisa da igreja de Laodiceia. Para que serve um culto que Jesus está lá fora? E o pastor dizia assim: rico sou, de nada tenho falta. A quem Deus não basta, nada basta. Rico sou, de nada tenho falta. Não sabeis, vem a resposta de Jesus, que és pobre, tu diz que é rico, mas para mim, tu é um mendicante, pedinte. Aconselho-te que de mim, porque eu tenho para dar, para oferecer, compres ouro provado no fogo para que enriqueças, porque tu não é rico aos meus olhos. Tu é um pobretão, um miserável, pobre, desgraçado, e que compre colírio para que unja os teus olhos e veja, porque para mim tu está cego. E Jesus do lado de fora batendo, dizendo, se alguém ouvir, porque ser é uma conjunção quando é acompanhada de verbo, exprime dúvida. Jesus está dizendo, é bem provável que eu continue aqui batendo a porta e lá dentro ninguém escute a porta que eu estou batendo, o barulho das minhas batidas. Em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, reiteradamente se ouve, se lê, eis, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidado para não perder a capacidade auditiva, a sensibilidade espiritual. Cuidado com a surdez espiritual. Ele fala, o Espírito fala, mas já não é mais ouvido. Você está ouvindo o Espírito de Deus falar? Está disposto a se gastar e se deixar ser gasto? A levar uma vida de sacrifício e abnegação? Viver em conformidade com a vontade de Deus? Aí Tiago diz assim, eia, já não é mais uma expressão usual, abandonamos esse termo há muito tempo. Eia significa ouçam, eia significa preste atenção. Tiago está para dizer algo muito relevante, mas ele requer dos seus leitores originais e os seus futuros leitores, que somos nós, que prestemos atenção no que ele tem a dizer. Isso é presunção. Iremos, passaremos lá um ano, não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe nem se vai estar vivo daqui uma hora, ninguém sabe como está a principal artéria do coração, ninguém sabe se está às vésperas de viver um aneurisma cerebral. Que Deus nos poupe, que Deus poupe vocês, que Deus dê a todos nós vida longeva, saúde integral, psíquica, emocional e física. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Somos instantes e num instante não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Mas esses homens se acham importantes demais, ao ponto de não dependerem nem mais de Deus. E um dos pecados mais crassos cometidos pela igreja evangélica brasileira do século XXI é a tentativa de aumentar o tamanho do homem e diminuir o tamanho de Deus. E eles estão diminuindo o tamanho de Deus, eles nem consultam a Deus. Iremos a tal cidade, não há oração aqui. Estão arbitrando. Nada contra você ser previdente, você planejar. Não é pecado planejar.
Pecado é você fazer seus planos e tocar a vida de acordo com eles e não levá-los a Deus, submetendo o seu planejamento ao escrutínio divino, à vontade soberana do Criador. É escantear Deus, é preteri-lo, é deixar do lado de fora da sua vida. Aquele que dá o segundo lugar a Deus não lhe dá lugar algum. Se Deus é o teu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar. O manche tem que estar na mão dele. O volante tem que estar na mão dele. Ele é o guia. Iremos para tal cidade. Passaremos lá um ano. Contrataremos e ganharemos. Louvado seja Deus pelos empresários, homens de negócios, empreendedores. O Brasil agradece, a igreja evangélica brasileira agradece a esses homens, a estas mulheres. Nada contra planejar. Apenas dependam de Deus. Porque aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Não dependa dos recursos, do dinheiro, da formação acadêmica, da experiência, da expertise. Dependa de Deus. Não dependa do diploma nem do anel. E quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. Porque no púlpito, em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. E que o que despedaça o jugo é a unção. Diabo não teme qualificação, MBA, mestrado, doutorado, muito menos anel. Ele teme a sua dependência. Ele é dependente de Deus. Ele está assim com Deus. Ele é íntimo de Deus. Ele teme o teu relacionamento com Deus. A pior forma de ateísmo é o ateísmo cristão, mas existe, paradoxalmente, sim. O ateu é aquele que reverbera e diz: eu não acredito em Deus. É o ateu tradicional, mas o pior ateísmo não vem desses que negam a existência de Deus. O pior é o ateu cristão, que fala de Deus, que elogia Deus, mas vive como se Deus não existisse. Discurso lindo, blá, 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 blá. Mas Deus é um Deus verborrágico. Fala-se de Deus, mas não reconhece o seu senhorio. Aceitaram Jesus para escaparem do inferno. Aceitaram Jesus para a própria conveniência. Por própria conveniência. Para escapar do inferno, da condenação, da perdição. Mas reconhecer o senhorio antes. A vontade de Deus para mim era um suspiro. Agora é um cântico. A vontade de Deus para a tua vida é um suspiro? Ah, não é isso que eu quero. Não, não me peça isso, Deus. O que está no meu coração é outra coisa. Sim, é outra coisa. Jeremias já disse isso. Capítulo 17 do livro que leva o seu nome. Versículo 9. Enganoso é o coração do homem. Perverso, quem o conhecerá? Teu coração pede algo e Deus pede algo diferente. Ao invés de você fazer o que Deus está mandando, você ouve a voz do seu coração enganoso. A vontade de Deus para você é um cântico? Ou é um peso? É um suspiro? Obedeça, mesmo que você tenha que sofrer por isso. Porque é melhor obedecer sofrendo,
sofrer por obedecer do que sofrer por desobediência. Enquanto você estiver em paz com o seu pecado, você estará em guerra com Deus. Você só terá paz quando se propuser a fazer a vontade de Deus. Quer paz? Faça a vontade de Deus. Mesmo que isso te custe lágrimas, mas você terá paz. Você terá tudo. A maior alegria de Satanás é roubar a paz do coração de um filho de Deus. Tudo que nos custa a nossa paz é caro demais. Não abra mão da paz. Iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, que é a vossa vida? Uma pergunta retórica. Tiago não está requerendo resposta. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Primeiro vem a pergunta, que é a vossa vida? E vem logo em contrapartida a resposta. É como um vapor. Uma neblina, uma névoa, que aparece e logo desaparece. Daqui a 100 anos, suponho que nenhum de nós estará aqui mais. Seremos história. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Somos instante e no instante não somos nada. Somos cadáveres adiados, se não o somos agora, ou seremos depois. Por que tanta arrogância, se no final nosso corpo será misturado com lama? Menos. Baixa a bola. Nunca se ache demais. Tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto. E todo o resto vai para o lixo. Eu sou, talvez no futuro próximo, não sei, o banquete dos vermes. E quando morre um gordinho, os vermes fazem a festa. É verdade. Estou acompanhado aqui do Eri, fica de pé, Eri. Do Wellington, fica de pé também. Pode se sentar. Imagina se aquele primeiro que levantou morrer. Não vai alimentar muitos vermes, só talvez 10. E eu vou alimentar quase todos os vermes desse planeta, irmãos. Eu sou um futuro cadáver. Às vezes a gente escreve livros, temos títulos, psicanalista, jornalista e tantas outras coisas, mas somos seres defecantes. Não diariamente, mas um dia sim, um dia não. Eu deixo uma coisa horrorosa no vaso, que me lembra que eu não preciso me achar, pisar em ninguém. Carl Gustav Jung, psicanalista, psiquiatra, neofreudiano, ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar numa alma, seja apenas outra alma humana. Seres humanizados, que não olham de cima, com altivez de espírito, mas que olhem para cima. Você leva a vida olhando de cima? Ou você leva a vida olhando para cima? Woody Allen, escritor, cineasta, roteirista e ator norte-americano, nascido em 1935,
caminhando para os seus 90 anos, ele tem uma frase que também é retórica, assim como a de Tiago. Ele diz: se você quiser fazer Deus rir, diga comigo, se você quiser fazer Deus rir, conte para ele os seus planos. Eu já tenho 40 anos, 50, 60. Eu já tenho 2 faculdades, especialidades. Eu sou dono do meu nariz. Eu tenho os meus próprios planos. Eu vou fazer isso. Eu vou para tal lugar. Vou passar lá tanto tempo assim. Vou empreender desse modo. Vou contratar. Quer fazer Deus rir? Deus tem senso de humor. Conte para ele os seus planos. Diga para ele que tu é dono do teu nariz. O Salmo 2, verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. O contexto são pessoas soberbas, orgulhosas, que estão de bravata, se gabando em sua arrogância, em sua empáfia. Aí o salmista diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Deus tem senso de humor. Aí os homens de negócios, nada contra eles, agradecemos a Deus pela existência deles, mas aqui são autossuficientes, não levam Deus em conta, defenestraram o Deus de suas vidas, escantearam o Todo-Poderoso, deram lugar de carona para Deus e assumiram o volante da própria vida. Aí Tiago diz que a vossa vida é um vapor, não passa de uma neblina. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser levar em consideração a vontade de Deus, e se vivermos até lá, porque dele vem a vida, eu não respiro sem ele. Sem ele, se eu dormir, eu não acordo. Se eu durmo e acordo, é porque ele preservou a minha vida. Como não vamos viver para ele? Como não vamos respirar para a glória dele? Aí o autor dessa epístola que leva o seu nome, Tiago, diz: se o Senhor quiser e se vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se eu viver até lá. Logo, se eu não considerar essas 2 palavrinhas, essas 2 frases, se o Senhor quiser, e se vivermos até lá, é presunção, se eu não as considerar. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Satanás está por detrás da soberbia, da prepotência, da arrogância. É um pecado tão perigoso que Santo Agostinho, o bispo de Hipona, teólogo negro, nascido num país africano, Argélia, um pouco antes da Idade Média, talvez um dos mais célebres teólogos, pais da igreja, ele diz que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Mas é a humildade que transforma homens em anjos. Você escolhe trilhar o caminho do orgulho e se demonizar, ou você escolhe a trilhar o caminho da humildade e ficar parecido com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Aí o autor continua dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz. Tem gente que tem qualificação, treinamento, dons, talentos, habilidades, mas vive uma vida egocentrada. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Nada para o reino. É melhor ser uma tartaruga manca do que uma Ferrari parada. Porque uma Ferrari parada pode ser ultrapassada por uma tartaruga manca. Gente que já está idosa, gente que já está debilitada, problemas ósseos, problemas cardiológicos, problemas pulmonares. A visão não é a mesma, a audição está prejudicada, mas tem paixão por Cristo e a sua obra. E mesmo com o peso da idade, como uma tartaruga manca, deixa muita Ferrari parada para trás. Gente jovial, gente com diplomas, com talento, gente com qualificações, mas que vive na sua própria bolha e dá as costas para o reino de Deus. Vivem para si mesmas. Se negam a participar do corpo de Cristo. Tem tempo para tudo, para todos, mas não tem tempo para o reino, para o Deus do reino, para a obra de Deus, para o Deus da obra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entre o saber e o ter vontade, há de se construir uma ponte chamada fazer. Ter vontade não é o bastante. Saber que o reino precisa da tua participação não é o suficiente. Você precisa arregaçar as mangas e fazer. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem trabalho, nem indústria e nem sabedoria alguma. Enquanto você respira, se apresente. Diga como o profeta Isaías, se não tem quem enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês podem aplaudir a Jesus. Digam assim comigo, só existe um plano que pode dar errado. Aquele que não está nos planos de Deus. Abra mão dos teus sonhos, dos teus planos, das riquezas, se Deus assim requerer de você. Dizem que os crentes mentem mais quando cantam. Abro mão. Será? Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Esqueceu de citar o nome dele e dela, acabou, o culto não presta. Vai passar todo o ano de 2025 no marasmo, uma tristeza profunda, numa melancolia, porque meu nome não foi citado. Quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Aí Deus, tu está orando, é uma oração cantada, é? Quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Aí Deus acredita, vai lá e quebra mesmo. Mas quando quebra, muda de igreja, de campo, sai do departamento. Aí quebra. Ué, pediu, cantou, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tu sabe o que tu canta? Tu está consciente que a tua canção é uma oração cantada. Oh, meus irmãos.
Coisas incríveis acontecem quando a gente diz: Deus, seja feita a tua vontade. Coisas incríveis acontecem quando a gente diz: Deus, seja feita a tua vontade. Não existe erro nos planos de Deus. Os erros estão nos nossos planos, não nos dele. Deus não erra. Deus não falha. Há um grande perigo de se ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Ah, mas minha vida está acontecendo, está bombando. As coisas estão fluindo. E eu não estou enfurnado na igreja, no ministério. Eu não estou nem me ocupando com as coisas de Deus. Mas as coisas estão acontecendo. Cuidado que pode ser ajuda de Satanás para te afastar de Deus. Porque Deus não te daria nada que o afastasse dele. Que bênção é ela que está te afastando do abençoador? Cuidado com as estratégias do cão chupando manga, bebendo querosene. Olha aí, ó. Há um grande perigo de se ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Diga assim comigo: nem sempre aquilo que está dando certo é sinal que Deus aprova. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Ele aprovar. Eu não quero apenas que Deus permita, eu quero que Deus aprove. Todo sucesso fora dos planos de Deus é um fracasso. Cuidado com esse sucesso. Nenhum sucesso humano pode ser justificado com o distanciamento de Deus. Nenhum sucesso humano pode ser justificado com o fracasso da família. Afaste o seu quarto de oração da sua vida de dependência divina e a tua vida entrará em declínio. Ore, meu irmão, quando você tiver vontade de orar. Ore quando você não tiver vontade de orar. Ore até você ter vontade de orar. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todas as outras áreas das nossas vidas. Charles Haddon Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, um pastor batista inglês. Ele diz: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Porque quem aprende a orar, fala com Deus. Quem meramente aprende a pregar, fala de Deus. E falar com Deus é mais importante do que falar de Deus. Meu pequeno quarto de oração é maior do que a minha vasta biblioteca. De 0 a 10, qual é o seu nível de dependência divina? Como está a tua vida de oração? Sua consagração está em dia? A vida raramente segue os nossos planos. A gente precisa orar para vivermos os planos de Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Troque a sua preocupação pela oração. Nunca esteja ocupado demais ao ponto de não orar. Quem não se ocupa, se preocupa.
Se ocupa na oração e você dará a Deus a preocupação. Calma. Diga assim comigo, calma. Nada dá certo no tempo errado. É questão de tempo, há um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas debaixo do sol. Para todas as coisas debaixo do sol. No tempo certo, tudo que Deus prometeu vai acontecer. Esses homens são presunçosos demais. Iremos para tal cidade, contrataremos, passaremos lá um ano e lucraremos. É mesmo? O ego possui a presunção do saber, a humildade reconhece que nada sabe. Eu vivo o hoje. O futuro a Deus pertence. Eu não temo o futuro porque Deus está lá, no meu futuro. Se você crê nisso, aplauda Jesus Cristo. Uma fala de Santo Agostinho, já citado aqui. Não quero nada que não esteja nos planos de Deus. E por que você insiste em querer o que Deus não quer? Diga comigo, eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos mais elevados do que os nossos caminhos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você duvida disso? Você acha que a tua vontade, você que não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, fazendo projeções para daqui a 1 ano? Menos. Está se achando a última bolacha do pacote. E normalmente a última bolacha do pacote vem quebradinha, moidinha. Você que se acha a última Coca-Cola do deserto geladinha, Deus vai tirar a tampinha e o gás, ó. Você vai degelar. Menos. Deus sempre tem uma agulha para desinflar o ego inflado. Levou Paulo para o 3º céu, o lugar que ele denominou de paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quando ele volta daquela experiência estratosférica, divina, que ele nem soube com requinte de detalhes traduzir, foi uma experiência tão sobrenatural, arrebatadora, que ele diz, eu conheço homens em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Ele nem sabia dizer como que havia ocorrido aquele fenômeno, mas ele sabia que havia sido arrebatado. E vigiando o ego, ele transfere a sua experiência sobrenatural a uma determinada figura que ele não denomina. Conheço o homem, era ele próprio. Mas ele está vigiando o seu ego humano. O homem que conheceu o céu pelo lado de dentro em vida, também disse, para que não me exaltasse pelas excelências das visões e revelações do Senhor, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Para impedir da gente se tornar uma figura arrogante, soberba, Deus usa o espinho. E não adianta você orar, porque Paulo orou 3 vezes para Deus arrancar o espinho,
E Deus não arrancou, porque Deus não arranca espinho, Deus põe. Porque se ele arrancar, ele te perde. Tu nunca mais vem à igreja, tu nunca mais abre a Bíblia para ler e nem dobra os joelhos para orar. Você poderia agradecer a Deus pelos teus espinhos. O meu espinho é de Itu. Para me segurar, Deus teve que tirar lá do espinheiro de Itu e cravar na minha carne. E eu agradeço. Antes eu amaldiçoava o espinho. Aí Paulo orou 3 vezes, eu já orei não sei quantas vezes. Até que eu entendi, né? Quando Paulo diz, arranca, não vou arrancar não. A minha graça te basta. Quantas vezes eu disse, arranca? Deus disse, não, a minha graça te basta. E é tudo que a gente precisa. Da graça. Aqui quem está falando é quem passou por uma cirurgia ortognática bimaxilar reconstrutiva, que causou confusão neural, lesão no nervo óptico, sofro de fotofobia, meu cérebro não reconhece a minha boca, eu tenho parestesia, 10 anos depois da cirurgia acontecida no dia 20 de janeiro de 2015, 10 anos vou completar agora no mês que vem. Eu sofro de parestesia, não sinto o queixo, os lábios. Tenho 5 doenças neuropáticas, tenho herança militar, fui paraquedista militar do Exército Brasileiro, muito forte, viril, halterofilista, montanhista, fazia agachamento com 167 quilos, hoje não aguento pegar 5 quilos de arroz por muito tempo, por conta das doenças neuropáticas, me abaixar, me levantar, tudo isso me é custoso. Uma esposa que passou por um câncer, perdeu a mama, os cabelos da cabeça, por conta da quimioterapia, um filho especial, com craniocinostose, síndrome de Carpenter. Mas eu vim aqui também para dizer que a tua missão é maior do que a tua dor. Voe, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, arraste-se, mas não pare. Tudo quanto vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. Minhas forças hoje são bem menores do que antes. Mas eu não estou parado. Eu prefiro ser uma tartaruga manca do que uma Ferrari parada. Motor poderoso, design arrojado. Mas está parado. Não está produzindo nada no reino. Não produz nada que glorifique o nome de Deus. Eu prefiro ser uma tartaruga manca. Eu me recuso a ser uma Ferrari parada. Você entendeu esse mistério? Pode aplaudir a Jesus. Citando novamente Santo Agostinho para caminharmos para o fim, ele faz uma oração que eu gostaria que fosse também a nossa oração. Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Você tem essa coragem? Essa ousadia? Essa oração de gente cujo coração é um coração contrito e quebrantado. É gente que não tem vida egocentrada, que não vive para si mesmo. Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Quero finalizar narrando uma experiência que alguns de vocês já conhecem.
Diga assim comigo, Sancler Cardoso. Mais uma vez, Sancler Cardoso. Sancler Cardoso foi meu irmão mais velho. 12 anos de diferença de idade. Quando ele tinha 22, eu tinha 12. Quando ele tinha 12, eu estava nascendo. Estudou, se tornou sociólogo e policial. Devido à sua formação acadêmica, ele teve algumas chances e ele se tornou um inspetor do presídio psiquiátrico Henrique Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Sou carioca de nascimento, nasci na capital. Meu irmão mais velho no município de Vassouras, Rio de Janeiro, e trabalhava lá no presídio Henrique Roxo. Já havia passado por vários outros presídios, Taravela Bruce, presídio de mulher, Água Santa e muitos outros. Pediu sua transferência porque ele é um estudioso de psiquiatria e gostava de se debruçar sobre as questões atinentes à loucura humana. E para fazer algumas análises, ele então pediu para ser transferido para um presídio psiquiátrico. Era o policial mais afeito aos loucos. E um dia ele os levou para a quadra de esporte, que hoje leva o seu nome, quadra de esporte Sancler Cardoso, onde ele sofreu um acidente bobo, caiu de 1 metro de altura, caiu de cabeça, comprimiu as vértebras, ficou tetraplégico. Eu estava trabalhando na editora Betel, no departamento de jornalismo, o telefone toca, do outro lado da linha alguém diz assim, é Alex Cardoso? Eu falei, sim, pois não, sou eu. Irmão do Sancler Cardoso? Falei, exatamente, o que aconteceu? Nós somos do Hospital Antônio Pedro, hospital universitário, aqui de Niterói. Teu irmão sofreu um acidente no presídio. Ele é amigo do diretor do hospital, que pediu para entrar em contato, que ele quer um membro da família aqui, para que ele possa ser mais preciso nas colocações. O senhor pode vir? Falei, para ontem, já estou indo para aí. E chegando lá, me apresentei como irmão e pastor do acidentado. Tive acesso imediato ao seu leito. Na época, 1995, as coisas ainda no mundo da ortopedia era um tanto quanto rudimentar. Muita coisa se desenvolveu de lá para cá. Um ferro na cabeça, um peso levando o pescoço para trás, numa vã tentativa de trazer as vértebras para o seu devido lugar. E naquele dia em que eu o visitei pela primeira vez, o médico manteve-se um pouco distante, acenou para mim, eu fui lá e disse, você que é o irmão do Sancler? O Sancler é gente boa, meu amigo, trabalha aqui também na cidade de Niterói, ele sofreu uma lesão tão grave que não tem como reverter segundo a medicina. Soube que você é pastor, ore muito para o teu irmão, porque ele está tetraplégico. Você sabe qual é a diferença entre paralisia e tetraplegia? Aí, a grosso modo, eu disse, a perda dos movimentos da cintura para baixo é paralisia. A perda dos movimentos do pescoço para baixo é tetraplegia. Ele disse, correto, teu irmão está tetraplégico. Reúna seus pais, seus irmãos, eu sei que vocês constituem uma família grande, vocês terão que ter uma força-tarefa, porque o seu irmão vai precisar de fazer asepsia, higiene bucal, vocês terão que dar banho, limpá-lo, dar de comer, beber. Ele vai viver uma vida vegetativa daqui por diante. Mas daqui 8 dias nós vamos fazer uma cirurgia para tentar reverter o quadro, mas já te adianto que não tem, para nós médicos, solução. Só tem que 1 ano antes desse acidente, meu irmão me visitou na minha casa,
depois que veio de uma igreja batista em renovação espiritual, presidida por um amigo meu, pastor Alcimar Martins. Era uma igreja que havia descoberto, né, essa dádiva da contemporaneidade dos dons, do avivamento, e dava muita atenção aos dons espirituais. E meu irmão, ele não tinha compromisso com igreja, com obra de Deus, ele gostava de movimentos. E no meu estado, Rio de Janeiro, infelizmente, num lado é bom, outro lado é ruim, se dá muita atenção a esses movimentos. E meu irmão gostava de reteté, de profecia, revelação. E a sua vida não era uma vida afinada, alinhada com Deus. Tem gente que em casa é um leão, na rua é um fanfarrão, e na igreja é um santarrão. Tem gente que tem vida dupla. Há uma ambiguidade entre a vida pública e a vida privada. Na vida pública é cordato, sociável, é um santo. Na vida privada, a vida está na privada. Mas Deus achou, meu irmão. Deus dá tempo ao tempo para que o pecador se arrependa. Deus é longânimo, tem longo ânimo, tolera, é paciente. Aí ele foi para aquele culto e o pastor sempre convidava um pregador de fogo. Eu, por exemplo, sou um pregador de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano, um mero comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. Mas alguns se denominam de trovão, de fogo, de raio, relâmpago. Aí tinha um pregador negro, alto, que ele denominou em conversa comigo, que parecia um tição tirado do fogo, muito ungido. Parou no meio da mensagem, passou pelo corredor, foi lá atrás, no último banco onde meu irmão estava sentado, colocou a mão na cabeça dele e diz: arrependa-te dos teus pecados, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu te dou 1 ano, olha, Deus dava ainda mais 1 ano para você colocar a tua casa em ordem, porque se você não puser a sua casa em ordem, eu vou te preparar e vou te levar, ó, ainda vou preparar para levar. É muita misericórdia. Meu irmão saiu aturdido porque o pregador falou poucas e boas a respeito da sua vida privada, que estava na privada. Seus pecados vergonhosos. Aí ele foi lá e disse: me aconteceu algo constrangedor aqui na tua rua, Terra Santa. Número 200, a igreja, o meu número é 19. Ao invés de ir para casa, estou tão atordoado que eu vim aqui para me aconselhar contigo. Apesar de você ser muito mais jovem do que eu, tu é meu conselheiro. E tu sabe que eu te respeito muito. Falei: muito obrigado. Mas diga, aconteceu isso. Eu quero te perguntar o seguinte: Deus envergonha um servo dele? E Deus pode dizer: eu vou te matar? Falei: vamos para a palavra. Eu acredito que quando Deus envergonha alguém, é o penúltimo recurso que ele usa para poder evitar que a pessoa vá para o inferno. Então ele prefere envergonhar do que perder a pessoa para o inferno. E até no envergonhar tem um amor de Deus embutido nisso. E Deus pode matar. Vamos para o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, capítulo 2 do primeiro livro que leva o nome de Samuel. Deus é aquele que mata e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele abate e ele exalta, ele empobrece e ele enriquece. Ele levanta o homem do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Então Deus é aquele que dá a vida,
e é aquele que mata, e ele tem essa prerrogativa. Ele é Deus. Então Deus envergonha? E Deus pode matar? Eu falei, pode. O que você acha? Deus falou comigo? Eu falei, você melhor do que eu para saber se Deus falou com você. Não, pelo que ele falou, Deus falou comigo. Então se conserte. Um ano depois ele volta na minha casa. Ele diz, aproveitei meu dia de folga para visitar todos os meus irmãos. Olha que nossa família é grande, hein? À época eu tinha 9 irmãos. Hoje eu tenho 8, porque o Sancler partiu. Aí ele disse, eu visitei a Ângela, minha irmã mais velha, nossa irmã mais velha. O Peter, que é da Marinha do Brasil, só vive no exterior, mas estava em casa. Tive o privilégio de vê-lo. Argélia, Patrícia, Margarete, Marcelo, Marcos. O caçula que leva o nome do nosso pai, José. E você, por último. Será isso uma despedida? Eu falei, vira a boca para lá, Sancler. Que despedida o quê? Mas era. E eu não enxerguei. No dia seguinte, ele foi trabalhar. Foi quando ele sofreu aquele acidente que eu relatei. 8 dias depois, quando foi feita a cirurgia, houve um rompimento da medula e o telefone tocou. E disse, é o Alex Cardoso? Eu falei, sim, seu irmão partiu e a gente precisa de um parente para poder liberar o corpo no ML. Parti para lá. Vivi todo aquele trauma, aquela angústia, que se tornou futuramente numa depressão. E fizemos o enterro, policiais presentes, homenagens póstumas. Cheguei na casa dele, depois do funeral, a bicicleta no corredor, o carro na garagem, diplomas na parede, roupas novas no armário. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Somos instantes e num instante não somos nada. Partiu aos 40 anos de idade, na flor da idade. Quando eu o visitei pela primeira vez, eu disse, Sancler, e eu chorava muito, fui vencido pelas emoções e pela angústia de ver o meu irmão forte, inteligente, naquele estado deplorável. E ele dizia com a voz entrecortada, não chora, não chora não, porque Deus sempre quis que eu desse tempo para ele, e eu nunca dei tempo, mas agora eu tenho todo o tempo para Deus. Me diga aí aquela frase que eu gosto muito. Eu falei, que frase? Do Mário Quintana, poeta brasileiro, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo. Meu irmão, Deus pediu que eu entregasse a caneta da minha vida, porque eu estava usando toda a tinta do refil, fazendo da minha vida uma bagunça, um rascunho. E eu sempre me recusei a entregar a caneta da minha existência terrena para Deus. Eu mesmo achava que tinha a capacidade de escrever a minha história, mas olha onde eu vim parar. Não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo. Mas, meu irmão, eu tenho uma notícia boa para te dizer. Eu falei, me conte, Sancler. Eu, nesse estado deplorável em que me encontro, já fiz um concerto com Deus e entreguei a minha caneta, a caneta da minha existência, nas mãos de Deus para que Ele escreva a minha história. Eu falei, louvado seja Deus, Sancler, que houve rendição. Eu creio que Deus vai me dar vida e eu vou sair desse hospital, eu vou voltar a andar e vou ser um pregador igual você. Mas se isso não acontecer, isso também não vai me assustar, porque eu já fiz um concerto com Deus e hoje eu tenho convicção para onde eu vou. Se Ele decidir tirar a minha vida, eu falei, está convertido mesmo. É prova de rendição. E você entregou a caneta da sua vida? Ele falou, entreguei. Aí eu vou ilustrar. Meu irmão, no leito de dor, tetraplégico, entregou a caneta da sua existência nas mãos de Deus. Aí Deus disse, Sancler, até que fim, hein? Demorou, mas entregou no leito de dor.
Quem não vem por bem, vem por mal. O importante é vir. Mas vamos lá. Aí Jesus começou a examinar a caneta da vida do meu irmão Sancler Cardoso. O dano causado na coluna foi grave. Aí olha para o refil, só tem que... O Sancler só deixou para entregar a caneta da sua existência quando ele havia acabado com toda a tinta. Aí Deus olha e diz, só tem uma gotícula. Escreveu o quê? Ele fez da vida um rascunho. Aí Deus remontou a caneta, né? Sancler, você só deixou para entregar a caneta da tua existência. Depois que gastou toda a tinta, só tem uma gotícula. Senhor, escreva a minha história. Mas, com uma gotícula não dá para escrever. Só dá para fazer isso aqui, Um ponto final. E o Sancler se foi. E eu me lembro que ele disse assim, Alex, dá para você, como pregador, onde você passar, falar o que Deus falou para mim? Eu falei, não prometo, porque vai depender muito se Deus autorizar. Se Deus autorizar, eu falo. Hoje Deus autorizou. Eu falei, afinal, o que Deus falou para você? Ele falou para mim que quando o homem não para, Deus para o homem. Diga comigo, quando o homem não para, Deus para o homem. Vocês podem aplaudir a Jesus? Meus irmãos, vir aqui é um privilégio, mas eu não vou perder a oportunidade, me franqueada pela nossa liderança, por Deus primeiramente, de poder apresentar a vocês, dos 17 livros escritos, 3 deles que ainda não esgotaram, graças a Deus, que é Depressão no Altar, quando os pastores e obreiros precisam de ajuda. É um livro baseado na experiência vivida por um grande profeta do Antigo Testamento, Elias, que viveu seus transtornos mentais, emocionais e possivelmente uma depressão, ao ponto de, debaixo do zimbro, pedir a Deus no seu ânimo a morte, dizendo, já basta, é melhor morrer do que viver. Deus recuperou este homem, ele voltou para a linha de frente e continuou sendo um homem fervoroso, intimorato, como antes. É um livro que fala sobre esse vale inóspito, mal do século, a depressão, que, inclusive, atingiu os altares, a vida dos obreiros, incluindo os seus pastores. Depressão no altar. Há um outro livro escrito exatamente para um público como este, de obreiros, Liderança Humanizada, pastoreando com a alma para garantir o futuro e a sucessão. Esse livro é baseado na parábola do bom samaritano. E é uma obra que eu amadureci bastante quando me veio a ideia de escrever. Foi em 1992. Eu só concluía um pouco antes de um ano. É um livro recém-lançado. E muito do que foi dito hoje, se vocês quiserem perpetuar em forma de material, está contido nesta obra. Não há erro nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. Esses 2 últimos livros, Não Há Erro nos Planos de Deus e Liderança Humanizada, custam R$40. Esse que é mais robusto em termos de tamanho e quantidade de páginas. Todos têm hot stamp. Tem o que há de melhor no mercado livreiro, no mundo, universo editorial. Eu só uso material bom, de excelência. E às vezes isso encarece a obra. Nossos pastores, nossos líderes nos franquearam algum espaço nesse ambiente prazeroso para que os livros sejam expostos e você, em podendo adquirir, adquira-os. Invista no seu ministério e no meu.
Quero parabenizar todos os aniversariantes do dia 8 de dezembro. Eu sei que a nossa irmã Aline Frazão, missionária dessa igreja, adoradora, pregadora, completa hoje mais uma primavera. Que Deus te dê vida longeva, que Deus te dê saúde, e não só a você, mas a todos que possivelmente estejam fazendo aniversário hoje. Amanhã será o meu dia, 9 de dezembro, só não vou revelar a minha idade, é mais ou menos ali juntinho com o nosso líder maior, pastor Clementino Barbosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e as palmas são dadas a Jesus.